Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Christian, sou pastor da PIB Sapezal, Primeira Igreja Batista. Moro aqui há 2 anos e meio. Sou casado com a minha Miss Universo, pastora Eulália. Cadê ela? Não estou vendo, ela está por aí. Não tiver um brilho assim saindo, é ela. Sou pai do Christian Davi, da Ana Emanuele e do Lucas. Sou muito grato a Deus pela sua vida aqui nessa noite. Sou muito grato a Deus por cada igreja, cada irmão, cada pessoa que aceitou o nosso convite, está aqui presente. Daqui a pouquinho a pastora Ana Nóbrega vai estar ministrando. Ela já está aqui já está quase tudo pronto. Depois da minha palavra, uma breve reflexão aqui com você, ela vai estar ministrando. Eu quero convidar todos os pastores e pastoras que estão presentes, seja de Sapezal, seja de alguma cidade circunvizinha, por gentileza, pode se aproximar aqui do palco, aqui atrás. No final da mensagem eu gostaria de orar junto com você, nós orarmos como um só povo, com uma só fé, e agradecer ao Senhor por esse momento e orar pelos lares. Está aqui a pastora Martinha, ela vai orar, né? É a nossa discipuladora amada, nossa mames, né? Espiritual. Meu paizão, o pastor Ademar, ficou lá em Matupá, né? Tá lá. Mas eu gostaria agora que você, assim, prestasse muita atenção no que eu vou compartilhar com você nessa noite. Eu vou ser breve. Eu quero que você... As pessoas falam para mim assim: Pastor Christian, eu já tentei ler a Bíblia, mas eu não entendo ela. Porque a Bíblia, ela não é só um livro histórico. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus, de homens que, iguais a nós, que um dia decidiram caminhar ao lado de Jesus. E Deus usou a vida deles, assim como está usando a sua vida e vai usar ainda mais a sua vida. Quero agradecer o ministério Entre Elas. Cadê as irmãs do ministério Entre Elas aí? Tá muito fraco. De novo, cadê as irmãs do ministério Entre Elas? Tá acontecendo nesses dias a conferência Entre Elas. E essas irmãs prepararam tudo. A minha esposa falou assim: amor, eu gostaria de fazer um evento para toda a nossa cidade, para que compartilhar com a cidade esse momento. E Deus levantou pessoas, levantou a igreja, o ministério Entre Elas, para apoiar. A irmã Nete esteve falando aqui de alguns apoiadores, alguns patrocinadores. Está sendo transmitido pela Rádio Nova Cidade, está sendo transmitido pelo YouTube, através lá da PIB Sapezal, através da Vextel também, que é uma parceira nossa, a sonorização aqui com o Osmar. Então Deus é bom, tudo Deus preparou esse momento para você estar aqui, para mim estar aqui. Em Lucas capítulo 17, gostaria um pouquinho da sua atenção, por gentileza. Você poderia dar um pouquinho da sua atenção? Olha o que diz em Lucas 17, versículo 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresente-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Quem aqui conhece essa passagem? Levanta a mão assim. Quem já ouviu? Para você que não conhece essa passagem, o Senhor Jesus, Ele estava passando, como era de costume, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. E
quando ficaram sabendo que Jesus estava passando por ali, 10 leprosos foram ao encontro de Jesus. Ter lepra no tempo de Jesus, segundo o livro de Levítico, do Antigo Testamento, a pessoa era examinada pelo sacerdote, e se ele constatasse que a pessoa tinha lepra, ela tinha que raspar a cabeça, ela tinha que colocar roupas velhas, ela tinha que jogar cinza, alguns batiam tábuas, abandonavam a sua família para não contaminar eles, e gritava no meio de todo mundo: eu sou leproso, eu sou leprosa, para que todos soubessem o motivo dela não poder mais viver em família. Agora imagina, esses 10 homens, eles tinham família, talvez algum deles tinham filhos, talvez alguns deles eram como eu, apaixonados pela esposa, mas um dia eles tiveram e foram examinados pelo sacerdote da época, como se fosse uma consulta médica naquela época, e disse assim: você não pode mais beijar sua esposa, você não pode mais abraçar os seus filhos, agora você vai morar junto com os leprosos. Imagina uma pessoa que estava começando com uma manchinha, e aquela manchinha foi aumentando, e foi virando uma ferida, e eles chegaram no meio dos leprosos, que eles tinham que morar fora da cidade, porque ninguém podia tocar neles, porque ele era tornado impuro, ou impura. E imagina essa pessoa no começo da lepra ter que chegar, e chega lá uma pessoa sem orelha. É assim que eu imagino lendo as páginas da Bíblia, sem nariz, com a boca toda deformada pela lepra, se derretendo viva, e a pessoa olhar para ela e falar assim: o próximo serei eu. Não tem mais, a medicina naquela época não conseguia, não tem mais o que fazer por mim, eu vou morrer vivo, eu vou me derreter aos poucos como esses outros leprosos. E ninguém passava onde os leprosos ficavam, porque se alguém descobrisse que eles tiveram contato com um leproso, essa pessoa seria examinada pelo sacerdote, e se o sacerdote declarasse leprosa, ela teria que morar com eles também, e acontecia o mesmo processo. Esses 10 homens passaram pelo mesmo processo, foram examinados pelos sacerdotes. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia, um lugar que ninguém passava, porque ali era o caminho dos leprosos. Ali era o lugar das pessoas que ninguém podia tocar, ninguém podia abraçar, ninguém podia amar mais. Nós vivemos nessa pandemia um momento de distanciamento, e como foi difícil para nós, que somos calorosos, que gostamos de abraçar, de cumprimentar. Quantas vezes as pessoas vinham: ô pastor Christian, vinha para me abraçar. Falou: ô irmão, não, desculpe, eu não posso te abraçar. Ô minha irmã, não posso te abraçar. E tinha que fazer assim, né? É assim, eu mal dava um toquinho. Talvez outro assim: será que está com Covid, né? Não era assim? Então eles viviam dessa maneira. Não foi ruim? Quem achou ruim esse negócio de não poder abraçar? Nós estamos vencendo essa pandemia em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, você crê? Amém? E eles viviam isso, mas nós vivemos há pouco mais de 1 ano e alguma coisa. Esse distanciamento, e é tão difícil para nós. Nós já estamos nos adaptando, mas eles era nunca mais. Nós ainda temos a esperança através das vacinas, da medicina, da ciência, do próprio Deus intervir por nós. Mas eles não. Por que eu estou dizendo que ele passou entre Samaria e a Galileia? Porque Jesus passa aonde ninguém quer passar. Jesus vai ao encontro daqueles que ninguém quer encontrar. Jesus vai ao encontro dos 10 leprosos. A lepra hoje, nos nossos dias, muitas vezes são os nossos pecados, que nos afasta de Deus. O que afasta o homem de Deus são os nossos pecados. Mas Jesus é o elo de ligação entre nós e o Senhor. Ele morreu na cruz no nosso lugar. Ele se entregou vivo em nosso lugar. E cada gota do seu sangue foi por mim e por você, para o perdão dos nossos pecados,
para purificar-nos, para pagar o preço que Adão, do erro de Adão, de Eva, lá no passado, lá no início, o primeiro casal falhou com Deus, desobedeceu ao Senhor. E a Bíblia diz em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E Ele é o motivo de estarmos aqui nessa noite. Porque nós fomos comprados, nós fomos resgatados por Ele, da lepra, da sujeira. Alguns de nós, antes de conhecer a Jesus, estavam com a família destruída. Alguns de nós estávamos enfermos fisicamente e Jesus nos visitou. Alguns de nós, os nossos filhos, alguns pais chegaram a Jesus porque não sabiam mais como ajudar os filhos. Porque quando é pequenininho, o mais velho tem 10 anos. Aí as pessoas falam para mim assim, pastor, é tão bom quando eles são pequenininhos, que você fala assim, senta aqui, eles ficam. Faz assim, eles fazem. Mas um dia eles crescem. E fala assim, que saudade quando eles eram pequenininhos, que eu podia ajudar e orientar eles. Agora eles são adultos. E eles fazem as escolhas, e nem sempre as escolhas são as melhores. E quantos pais chegaram a Jesus, aqui entre nós, por causa de um filho, por causa de uma filha, que fez escolhas erradas. Há um isso nos nossos dias. Porque Jesus é a nossa esperança. Jesus é o motivo da nossa fé. Jesus é o motivo de existir a PIB em Sapezal. Jesus é o motivo de existir o pastor Cristian e a sua família aqui nessa cidade. Jesus é o motivo de ter um templo, um lugar de adoração, que nós chamamos de igreja. E cada um de nós nos tornamos igreja através de Cristo. E a Bíblia diz que eles chegaram até Jesus, diferente dos sacerdotes, que tinham falado assim, vão para lá para o caminho entre Samaria e Galileia, e vivam com os leprosos. Jesus recebe eles. Eles vão ao encontro de Jesus. Jesus não fala assim, se afasta de mim vocês, porque vocês são leprosos. Em outras palavras, se afaste de mim, porque vocês são pecadores. Olha o que o Senhor Jesus diz em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite de Jesus. Eu não conheço uma pessoa que chegou até Jesus e não teve a sua vida transformada, quando ele tomou uma decisão sincera com Jesus. Eu não conheço essa pessoa. Você pode chegar aqui leproso a Jesus, eu posso chegar arrebentado, com a família destruída, falido financeiramente. Mas quando chega a Cristo, Ele muda a nossa história. E Ele começa a fazer uma obra de dentro para fora na nossa vida. E esses homens, era exterior o problema deles. Todo mundo via, não tinha como esconder. Hoje, depois da pandemia, o que teve de pessoas com problemas de depressão, casamentos de anos, as pessoas se divorciaram. Na pandemia, onde tinham que ficar junto. Sabe por quê, irmãos? Porque o casamento já estava leproso. Aí veio a pandemia, ficou muito tempo junto, não suportou. Um não suportava o outro. E se separaram. Foi o maior índice de divórcio nos últimos anos, foi durante a pandemia. Tem sido o maior índice de doenças psicológicas nessa pandemia. Depressão, crise de ansiedade. É tanto nome, irmãos, é tanta doença nova. E somente Jesus pode mudar esse quadro de cada uma dessas pessoas. Esses homens chegaram a Jesus, e Jesus falou assim, ele falou assim, mestre, você pode nos curar? Jesus falou assim, volta ao sacerdote. Aquele mesmo sacerdote que te examinou. Fala para eles examinar você novamente. Olha aqui para mim. Imagina a cena de 10 pessoas, 10 homens. Tudo ali, aquele grupo. Um olha para ele e fala assim, olha, está sumindo a lepra. O outro fala, também é minha também. Olha a minha mão. Olha, eu estou vendo agora a sua orelha está nascendo de novo. Olha o que está acontecendo, o seu nariz está ficando perfeito.
E eles foram, quanto mais eles chegavam perto dos sacerdotes, mais perto de onde estava o sacerdote, para examinar, para dizer, olha, vocês podem voltar para sua família. Eles começam a celebrar. Mas acontece um negócio aqui interessante. A Bíblia diz que somente um volta para agradecer a Jesus. Somente um volta para agradecer a Jesus. Se nós pegarmos aqui nessa noite e fôssemos falar do que Deus fez na nossa vida, só de estarmos vivos hoje. Enfrentamos uma pandemia mundial, não foi só aqui em Sapezal. Eu perdi uma tia em 3 dias de Covid, com 46 anos. 30 dias depois, meu tio, irmão dela, irmão da minha mãe também, faleceu de um acidente doméstico em casa, trabalhando. Em 30 dias eu perdi 2 tios. Perdi um amigo que me ensinou a tocar violão, com 34 anos. Perdi irmãos, amigos, irmãos na fé. Quantas pessoas. Mas só que eu fiquei triste. Mas todos eles tinham convicção para onde ia. Convicção da fé. E eu creio que um dia eu vou me encontrar com eles. Eu vou me encontrar com eles, porque a Bíblia diz que na cruz, Jesus no meio sendo crucificado vivo por nós. Tinha 2 homens ao seu lado, crucificados também, malfeitores. Um deles fala assim, se tu és o rei, faz alguma coisa por nós. O outro fala assim, quando estiver no teu reino, lembra-te de mim. Porque estava escrito uma placa em Jesus Nazareno, rei dos judeus, em latim, língua das autoridades romanas, que tinham mandado ele para a cruz, que só os romanos podiam crucificar naquela época. Em grego, que era uma língua comum, e em hebraico, na língua do seu povo. E o seu povo fica revoltado, tira isso daí, ele não é o nosso rei. Lá fala assim, olha, o que está escrito, vai ficar assim. E todos que passavam via o rei dos reis, senhor dos senhores, sendo crucificado. E ele fala para aquele homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tempo kairos, é a palavra original, uma palavra grega, que é tempo eterno. Você vai sair do cronos, do cronômetro, do tempo que nós vivemos. Dia 24 horas, um ano 365 dias. E você vai agora, a partir de agora, você vai entrar no kairos, no tempo eterno. Assim como Lázaro foi para o seio de Abraão. Aquele homem foi para o Senhor. Teve a oportunidade no último momento de vida, mas quem de nós garante que podemos, na última chance, ter essa oportunidade que ele teve? Nós não sabemos. Eu espero que você viva muitos anos. Eu quero viver muitos anos para a glória de Deus. Mas nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Tem uma música assim, que amanhã pode ser muito tarde. Que hoje nós temos a escolha. E a Bíblia diz que somente um homem dos 10 voltou. E o Senhor Jesus, e ele voltou dando glória a Deus. O versículo 15 fala assim, um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Quantos de nós já recebemos milagre de Deus aí? Quem já recebeu alguma bênção de Deus algum dia? Muitos de nós. Agora, quantos de nós somos gratos a Deus por isso e temos vivido para Ele? Talvez as mãos não levante tantas, né? Porque nós temos uma memória muito, muito fraca. Muito boa para pedir, mas muito fraca para agradecer. E ser samaritano. Quando houve a divisão dos reinos, o reino do norte e o reino do sul, quem era samaritano era um judeu misturado. E o judeu do sul não se dava. Lembra da historinha da mulher samaritana que foi tirar água lá no poço, que Jesus pediu água para ela? Falou assim, os judeus não se dão com os samaritanos, em João capítulo 4. Sabe por quê? Porque o judeu puro, ele falava assim, Senhor, orava desse jeito, no dia da ressurreição, não ressuscite nenhum samaritano, nem um publicano e nenhum cachorro. Porque eles consideravam o samaritano e o publicano como se que eles não tinham valor nem de um animal. Quando eles estavam irados, eles viravam para o lado de Samaria e amaldiçoavam Samaria. Mas o único que veio agradecer a Jesus foi o samaritano. E Jesus faz uma pergunta assim, vocês não estavam em 10? Cadê os outros 9? Cadê os outros 9?
Olha a resposta de Jesus para ele. O versículo fala assim, no versículo 18: não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Sabe o que é fé na Bíblia? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam em Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que fé é essa, pastor, que o senhor está falando? Quando a Bíblia fala de fé, é de crer, de se arrepender, de se achegar-se a Deus, de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Jesus falou assim: batei, batei e abrir-se-vos-á. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Eu acredito que o único que buscou Jesus de todo o coração com gratidão foi o samaritano. E ele foi o único dos 10. Todos os 10 foram curados, uma doença incurável. Receberam o mesmo milagre. Mas só ele ouviu de Jesus: a sua fé te salvou. A palavra salvo, a Bíblia original é no grego, o Novo Testamento. Nós temos uma tradução bíblica aqui. Eu não falo grego, por favor. Mas é uma palavra assim, sozo. Significa dar vida novamente. Trazer, ressuscitar. Vida eterna. Mudança. Essa é a palavra que Jesus usava. Você está salvo. Você está perdoado por Deus. Você recebeu um novo de Deus na sua vida. É a mesma palavra que ele diz: nascer de novo. Para Nicodemos, necessário é nascer de novo. A palavra salvo significava: você teve o perdão de Deus, você foi curado, você foi liberto, e o seu nome foi escrito no livro da vida. A pergunta que eu tenho para essa noite, para você, muitos levantaram a mão e disseram que já receberam algo de Deus, é a seguinte: você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza? Eu sou filho na fé do meu avô. Meu avô pregou o evangelho para mim sem palavras, com a vida dele. O meu avô parecia com Jesus, eu achava ele parecido com Jesus. E o meu avô, eu fui visitar ele no hospital. O meu avô estava nos últimos dias de vida dele. E eu falei assim: vô, o senhor gostaria de receber uma oração para ser curado? Eu amava meu avô. 73 anos, eu acreditava que ele podia viver mais. Ele olhou para mim assim, deu um sorriso. Como ele era assim, carismático, simpático. Ele falou assim: ô meu neto, eu já dei testemunho para os meus filhos, meu pai, meus tios. Eu já dei meu testemunho para vocês. Meu avô me levava para a igreja quando era criança, para a escolinha dominical. Eu sou da cidade de Ponce Lacerda, eu nasci lá. Até os 10 anos eu fiquei lá. Eu tenho 37 anos. E eu lembro do meu avô me levando para a igreja numa cargueira. E ele pregava Jesus para mim com a vida dele. E ele conseguiu transmitir a fé dele para mim. E eu lembro que naquele leito de hospital, o meu avô falou assim: olha, eu já preguei para meus filhos, eu já preguei para os meus netos, eu já ensinei o caminho que eles devem andar. Agora eles têm que escolher. Você já fez a sua escolha, mas, meu neto, eu estou pronto para encontrar o meu Senhor. Eu não quero que você ore para eu ser curado, porque eu estou pronto para encontrar o meu Senhor. Você tem essa mesma convicção que o meu avô tinha? Dali, eu orei, engasgando, porque eu não queria que ele partisse, mesmo sabendo que ele ia para o céu. Eu amava ele. Eu saí de lá e eu fui conversar com o meu pastor, fui chorando. Eu atravessei de Cuiabá, eu morava em Cuiabá na época, até Várzea Grande de ônibus, chorando. E o Senhor vai levar o meu avô. Ele está convicto que ele vai para o Senhor. E eu me lembro que eu cheguei no meu pastor, o pastor Willi, e falei: pastor, o meu avô disse essas palavras para mim. E ele falou: isso é a melhor coisa, varão. Seu avô tinha convicção, ele tem convicção da fé dele. E eu fiquei triste. Na outra semana meu avô encontrou com o Senhor. E eu vou encontrar com ele no céu. Não sei se eu vou reconhecer ele, mas eu vou encontrar com ele em nome de Jesus. E eu espero você lá no céu, para o mesmo céu que eu vou, em nome de Jesus.
Porque eu e você não fomos criados para o inferno. O inferno foi criado para o diabo e os seus demônios, a Bíblia fala. Não foi para nós. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Deus quer derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Mas para ter o Espírito tem que ter a salvação. E esse homem recebeu a salvação. E se ele recebeu a salvação, ele recebeu o Espírito Santo nele. Um samaritano amaldiçoado. Um homem que nem os outros gostavam dele. Além de ser leproso, ainda era amaldiçoado. Por que eu estou dizendo essas coisas para você nessa noite? Eu quero dizer para você que já recebeu algo de Deus, ou espera algo em Deus. Deus tem mais para a sua vida do que uma simples cura. Para Ele é muito simples, para mim é muito difícil. Ninguém consegue curar ninguém, a não ser através de remédios. Depende, a gravidade da enfermidade não consegue. Irmãos, nós tivemos uma situação recente, nós estamos passando, aonde de tão longe vem parar aqui em Sapezal, em todo mundo. Onde nós não podíamos nem cumprimentar as pessoas. Que podia ser o próximo e estar numa UTI. Mas Deus, Jesus não morreu na cruz só para nos curar das enfermidades. Jesus não morreu na cruz somente para você viver um tempo financeiro, que você tinha dificuldade financeira, e quando você pediu a Jesus, e Jesus socorreu você, sua vida financeira. Jesus, Ele não morreu na cruz somente para o seu casamento melhorar, para você viver um tempo bom no casamento. Ele quer sim essas coisas para você, Ele tem tudo isso para você e para mim. Mas Jesus tem mais para a sua vida. Jesus quer falar para você nessa noite: os seus pecados estão perdoados, você está salvo, a tua fé te salvou. Eu quero dizer, o tema dessa mensagem é: Deus tem mais para a sua vida. Repete comigo assim: Deus, mas com fé, Deus tem mais para a minha vida. E se você, nessa noite, gostaria de fazer como esse samaritano, talvez você vai ser uma samaritana, né? Ou um samaritano aqui, e fazer uma oração comigo. E nessa oração você vai confessar a Jesus que você precisa mais, você precisa ter convicção da sua salvação. Eu quero orar com você nessa noite. Gostaria que todos agora nesse momento prestassem muita atenção. Essa oração não é milagrosa, essa oração é uma oração de fé. Eu vou te ajudar em oração para você repetir comigo. Se você não tem certeza da sua salvação, mesmo que você já recebeu muitas bênçãos de Deus, eu quero orar com você aqui nessa noite. Quem quer orar aqui comigo? Levanta a mão. Vamos orar? Feche seus olhos. Por que fechar os olhos, pastor? Para não nada distrair você. Abaixe sua cabeça aí no seu lugar e levanta uma das suas mãos. Senhor, repete comigo: Senhor, bem forte, Senhor, eu reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão. Nessa noite, a minha oração, eu estou sendo sincero, como aquele samaritano que chegou te agradecendo, chegou te glorificando, com um coração grato. Mas eu preciso da minha salvação nessa noite, em nome de Jesus. Eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Se você que está aqui fez essa oração pela primeira vez, ou se você fez essa oração e falou assim: pastor, hoje eu fiz um compromisso com Jesus, eu quero que você, se você possível, deixe seu lugar, venha aqui à frente. Vem aqui os amarelinhos me ajudar aqui, os que estão na frente, e as irmãs aqui do ministério entre elas. Coloca todo mundo a máscara certinho. Fica aqui comigo aqui, para me ajudar, para receber essas pessoas. Amém, glória a Deus. Pode vir, Jesus está te chamando, pode vir. Tá bom já de irmãos da igreja, que só vem agora as pessoas que fez a oração comigo e gostaria de fazer um compromisso com Jesus nessa noite. Eu quero orar com vocês. Esses irmãos, eles vão te ajudar a caminhar com Jesus. Ninguém serve a Deus sozinho. Ninguém serve a Deus sozinho. Meu avô me ensinou o caminho que eu devia andar. E irmãos me apoiaram na igreja e me ajudaram nessa caminhada.
Até os 16 anos, para você ter noção, eu nunca tinha lido a Bíblia. Mesmo sendo neto do meu avô evangélico, meu bisavô evangélico, da mesma igreja que eu sou, tem que manter o distanciamento, tá bom? Amém, ela lembrou de mim que ela estava. Glória a Deus, glória a Deus. Amor, por cima dela aqui, ó, que é minha amiga. Quem mais aqui nessa noite? Quem mais nessa noite? Não importa a sua idade. Tá vindo gente aí, pode vir, pode vir. Só mantenha o distanciamento um pouquinho, assim, os irmãos da igreja vão ficar pertinho de você com todo cuidado. Todos aqui, a maioria, só vem da igreja que já está vacinado, por gentileza também. Vamos ser prudentes, simples como prudente como uma serpente, a Bíblia fala. Os pastores me ajudam. Nós vamos orar para essas pessoas. Tem mais pessoas aí, pode vir. Corre que ainda dá tempo. Corre que ainda dá tempo. Hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia em que vai sair todo o peso de você. Quem orou comigo assim, saiu aquele peso. Você está sentindo leve, quem é que está alegre? É você que Jesus está chamando. Olha, é você que Jesus está chamando. É Jesus está chamando você para servir Ele, para ser uma serva de Deus, para ser um servo de Deus. Não importa a sua idade, eu fui chamado aos 16 anos. Eu fui chamado por Deus aos 16 anos. Eu estava falando que aos 16 anos eu nunca tinha lido a Bíblia, eu sabia que era capítulo e versículo. Hoje o Senhor me tornou um pregador da palavra dEle. Eu cito versículos de cabeça, porque Ele mudou a minha vida. Eu anuncio Ele porque Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. E nessa noite é uma noite de libertação. Tem pessoas sendo libertas aqui, tem pessoas sendo curadas aqui. Se você tem alguma enfermidade, pode vir, nós vamos orar pelos enfermos. Quero convidar aqui em nome de Jesus. Pastora Marta vai estar orando. Os pastores vão me ajudar aqui orando por você. Em nome de Jesus, pelas pessoas que estão chegando. Em nome de Jesus, fica tranquilo. Todo mundo aqui tem amor para te dar. Nós somos aqui uma igreja do Senhor nessa cidade. Mais uma igreja que ama pessoas, porque Ele nos amou primeiro. Nós somos alcançados pelo amor de Deus. O amor de Deus nos transformou. Olha o que Ele preparou, foi por causa de Jesus que nós estamos aqui. Tudo isso foi feito por causa de Jesus. O Senhor preparou tudo isso aqui por amor a você, por amor a mim. E eu tenho certeza que tem pessoas que estavam sentindo como aqueles leprosos, longe de Deus. Talvez essa pandemia você sentiu muito mal. Você passou por crises emocionais. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Coloca a mão na sua cabeça, assim, você que durante essa pandemia pensou até em tirar a própria vida. Eu quero orar por você nessa noite. Coloca uma das suas mãos na sua cabeça. Eu quero orar por você. Se você está com o coração sentindo um vazio, eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu quero orar por você. O único que pode preencher o vazio do seu coração chama-se Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o motivo da nossa vida, da nossa alegria. Ele é o Senhor, Ele quer andar com você. Ele é o único que pode estar todo o tempo na sua vida, todo o tempo com você. Nunca mais você vai se sentir sozinho se você caminhar com Jesus. Ele fala assim: você vier a Ele, jamais Ele vai lançar fora. Ele diz assim: olha, aquele que vier a mim eu não vou lançar fora, porque o meu amor é transformador. Ele fala assim: aquele que é meu, que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Estende a sua mão para cá, nós vamos orar para esses irmãos aqui na frente. Por gentileza, os irmãos da nossa igreja, pega o contato dessas pessoas, por gentileza, tá bom? Pega o contato delas, convida para sua célula, entre em contato com elas essa semana. Amanhã nós temos um culto lá também. É lá na Rua da Traíra, ao lado do Banco Sicredi. Lá é a nossa igreja, está escrito PIB de Primeira Igreja Batista. Você vai ser bem recebido lá por nós, com todo cuidado. A gente vai receber você com todo amor. Senhor, em nome de Jesus, na medida da fé dessas pessoas, ó Deus, elas recebam aquilo que elas buscam no Senhor nessa noite, o que elas esperam do Senhor. Alguns vieram aqui buscando salvação, outros buscando cura, libertação. Liberta, Senhor, em nome de Jesus. Liberta, Senhor, em nome de Jesus, o oprimido, o cativo. Em nome de Jesus, que esta seja a noite da libertação, que essa noite seja a noite da cura. Senhor, essa pessoa que está com a mão na cabeça, no coração, em nome de Jesus, tira esse vazio. Espírito Santo, entra, invade esse coração com o teu amor, Senhor.
Invade com a tua presença, Senhor. Deus, vestes de louvor em vez de coroas de cinza, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, limpa, purifica. Que essa pessoa sinta-se perdoada nessa noite pelo Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus. Essa pessoa que está tomando remédios para dormir. Sem remédio ela não dorme, Senhor. Que a partir de hoje o Senhor visite ela, Senhor. Que ela seja liberta desses remédios, ó Pai, de depressão. Em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos, a Tua palavra diz, ó Pai, agindo Deus, quem impedirá, Senhor? Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que eu oro, ó Deus, por cada pessoa aqui presente nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus.